Momento de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero deixar uma simples, rápida reflexão da palavra de Deus aos nossos corações. Quero ler com você no livro do profeta Jonas. No livro de Jonas, no capítulo 2, e o versículo 4 e o 5. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Há um tempo eu falei aqui sobre a desobediência, do profeta Jonas, você que acompanha a nossa programação, e as consequências daqueles que fogem do propósito e do chamado de Deus para a sua vida. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre este grande milagre de Deus na vida deste profeta. Não é uma tentativa de explicar o milagre, porque milagre não se explica, mas tem detalhes, tem coisas que estão às vezes visíveis e a gente não se apercebe, não passa despercebido, da nossa atenção. O profeta, ao ser questionado pelo capitão do navio, e ao dizer que tudo aquilo estava ocorrendo por sua culpa, por ter desobedecido a Deus, que foi o próprio Jonas que disse: me lancem ao mar, e assim que vocês me lançarem ao mar, tudo será bonança. E foi o que aconteceu. Aqueles homens disseram: olha, longe de nós, que o teu sangue não seja cobrado de nós, e lançaram o profeta nas águas agitadas daquele mar. Agora Deus já havia provido, já havia determinado para um grande animal marinho. Aqui o texto vai dizer um grande peixe, uma baleia, enfim, isso pouco importa para a gente que crê num Deus que governa todas as coisas. A verdade é que este animal foi enviado por Deus para ser o agente que levaria o profeta até a região de Nínive, onde ele seria vomitado, onde ele seria deixado para assim fazer a vontade de Deus, que tinha antes determinado que assim ele fizesse, levasse as boas novas da salvação, para que aquele povo se arrependesse, para aquele povo confessar a Deus como Senhor de suas vidas. E aí é que a gente começa a perceber que Deus, ele cuida de nós em todos os detalhes da vida. E lendo esse texto já há alguns anos, que já falei algumas vezes, inclusive eu acho que já falei aqui sobre esse tema, como profeta, ele passa 3 dias, 3 noites, e ele mesmo descreve aqui dizendo: eu desci aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor. E ele diz no versículo 7, quando desfalecia em mim a minha alma, ele fala de uma sensação, de desânimo, quase de um desmaio. Ele diz: quando desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Aí você se pergunta, claro, é comum nós questionarmos como se deu esses 3 dias e 3 noites no ventre daquele animal, sem nenhum equipamento. A gente sabe que hoje quem mergulha, quem faz mergulho, sabe que a pressão
é muito forte, principalmente quanto mais profundo, né? A gente teve um caso recentemente daquele equipamento que desceu até onde está o Titanic, aquele submarino, e que ele implodiu, né? Todas as pessoas ali, obviamente, morreram por causa da pressão, né, da água. E a gente imagina como o profeta, ele passa esses 3 dias ali no ventre daquele peixe. Mas tem um detalhe que eu quero compartilhar com você, que extremamente, quando eu percebi isso, eu entendi como Deus, ele cuida de todos os detalhes. E aí eu quero aplicar para as nossas vidas, para minha vida, para a sua vida. Diz o texto que nós lemos, Jonas vai descrevendo, dizendo: olha, tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ou seja, ele está falando que ele sentiu essa pressão, ele desceu às profundezas da terra, ele não via nada, mas a sensação é desta pressão de estar ali no fundo do oceano. Essas correntes me cercou, todas as tuas ondas e vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Ele fala da sua fé, da sua esperança, que Deus iria tirá-lo daquela situação, porque ele sabia que tinha uma missão para ser feita. Mas o texto chave é este no versículo 5, quando ele diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu fiquei, primeira vez que eu li esse texto, e parei nessa frase: e as algas se enrolaram na minha cabeça. Repita: e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu devia ter uns 13 anos. E eu comecei a meditar, a pensar: as algas. Naquele tempo não tinha internet. Você tinha que ir para livro, você tem que pesquisar em livro. E hoje não, você vai lá no Google, como eu fiz agora. Olha que maravilha, hoje é muito bom. Aí você coloca lá no Google assim: de onde vem a maior parte do oxigênio que respiramos? E a resposta, o robozinho já diz: a maior parte do oxigênio do planeta vem dos oceanos, produzidos por algas marinhas. Volta para o texto de Jonas, percebe? Ele diz: e as algas se enrolaram na minha cabeça. O que é que a ciência diz? Que a maior parte do oxigênio do planeta vem dos oceanos, produzidos pelas algas marinhas. A floresta, né, as matas, as plantas, no processo de fotossíntese, assim como as algas, elas liberam oxigênio. Mas engana-se quem pensa que a maior parte desse oxigênio vem da floresta. Não vem da floresta, porque a própria floresta consome o próprio oxigênio que produz, a maior parte dele. Então, a maior parte do nosso oxigênio que você está respirando agora, que eu estou respirando agora, vem dos oceanos, que é produzido pelo mesmo processo de fotossíntese das algas marinhas. São elas que liberam oxigênio para que a gente possa respirar. Aí quando eu li esse texto e vi essa explicação, eu disse: meu Deus, como tu és poderoso. Porque não tem máscara de oxigênio, tem balão de oxigênio, cilindro, máscara no tempo de Jonas. E como é que esse rapaz vai respirar no ventre do peixe? Aí Deus dá ordem a este animal para ele engolir não só o profeta, mas que ele engolisse também uma quantidade suficiente de algas que produzisse oxigênio para que este homem respirasse, claro, com muita dificuldade, mas o suficiente para sobreviver 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus que faz as coisas mais
improváveis para nós, impensáveis para nós. Este Deus que rege até as algas marinhas, os grandes monstros marinhos, que dá ordem a todas as coisas. Este Deus que falávamos ontem na nossa singela reflexão. Mas é o Deus que supriu a necessidade de oxigênio do profeta durante 3 dias e 3 noites através das algas marinhas, que foi engolida também por este grande animal marinho. Você percebe o cuidado de Deus? Você percebe o quanto Deus ele está olhando cada detalhe da nossa existência e aplicando, trazendo aí essa história, esse relato bíblico real, verdadeiro, genuíno que aconteceu, mas aplicando para a minha vida e para a sua vida. Quantas vezes nós estamos quase sem oxigênio, né? Pelos problemas, pelas situações que nos advêm, e a gente se sente sufocado, a alma vai ficando sufocada, e Deus ele se utiliza de meios que a gente nem imagina de onde vem, como vem, por quem vem. Porque a gente idealiza que pessoas que são usadas por Deus são pessoas crentes, são os que confessam Jesus, mas muitas vezes Deus usa até quem não crê nele. Deus usa quem ele quiser. Ele usou a água, ele usou a tempestade, ele usou esse grande peixe, ele fez com que as algas marinhas chegassem até Jonas para que produzissem oxigênio. É o Deus que cuida de cada detalhe. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus está suprindo oxigênio para muita gente que está quase sem respirar. Você tem vivido esses dias assim, ofegante, dizendo: Senhor, não aguento mais. São dias de batalha. Você está sangrando, você está sentindo dores tremendas, e quem convive com você talvez nem saiba quanto você está sofrendo, quanto você está sangrando, porque você decidiu que esta batalha, esta peleja é com você e Deus, não é para compartilhar nas redes sociais, nem com ninguém. E a gente demonstra um sorriso, tenta não passar para as demais pessoas, né, toda a dor, todo o sofrimento, e às vezes o indivíduo vai sufocando, vai ficando sem ar, vai dizendo: Senhor, como é que eu vou conseguir chegar lá? Eu não vou ter oxigênio suficiente para chegar no outro lado, eu estou ficando sem ar. Mas o Senhor nesta manhã está dizendo: eu vou suprir a tua necessidade. Você vai respirar, você vai chegar do outro lado porque eu estou contigo. Você vai atravessar esse desemprego, você vai atravessar essa enfermidade, você vai atravessar esse problema no seu matrimônio, você vai atravessar essa depressão, você vai atravessar esta síndrome do pânico, você vai atravessar. O Senhor está neste momento, e eu creio em nome de Jesus, providenciando os meios necessários. Acho que a gente não sabe de onde vem, de qual direção vem, por quem vem. A gente só tem uma certeza, como diz o escritor aos Hebreus, que a fé, como base, como alicerce, como firme fundamento das coisas que eu não vejo, eu estou esperando, e eu tenho tanta certeza em Deus que ela vai chegar, que ela já está nas minhas mãos sem eu ver, sem chegar, sem eu apalpar, mas eu sei que já está aqui, ó, na minha mão, pelos olhos da fé. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse para o pai daquele menino lunático, disse: se posso, tudo é possível ao que crer. Jesus disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, dirá a esse monte: lança-te daqui ao mar, e assim se sucederá. Se Jesus disse: quem pede recebe, quem busca encontra, quem procura acha, quem bate a porta se abre.
É nessa perspectiva, é nesta segurança em que Deus, ele vai suprindo as nossas necessidades e nos vai dando meios para a gente respirar e atravessar este deserto, esses oceanos da vida. Eu não sei se você está se sentindo assim dentro do peixe, na escuridão, sentindo a pressão ali das muitas águas, que são as tribulações da vida, que são os problemas do cotidiano, que às vezes somente você e mais ninguém está neste val de Jaboque. Mas é aí que vai ter tua vitória, é aí que vai ter o encontro com Deus. E nesta manhã eu dispenso essa palavra em nome de Jesus. Que você respire, mas dê aquele renovo para tua alma nesta manhã, porque você está cansado já, e você diz: Senhor, qual o propósito de tudo isso? Qual a finalidade de tudo isso? Por que de tudo isso? E a gente não entende as coisas que nós não entendemos, na maioria esmagadora das vezes não sabemos qual o propósito, qual a finalidade, mas que a gente tem essa esperança, essa certeza de que Deus está suprindo as minhas e as suas necessidades, está te dando condições para você, em meio a esta angústia e tribulação, respirar, porque a Bíblia diz que Ele não tenta, Deus prova. E não nos prova além das nossas forças. Se ele soubesse que a estrutura de Jonas não permitisse que ele resistiria com toda a dificuldade ali no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, ele teria suprido de outra forma, de outra maneira. Mas ele sabe que o profeta vai suportar. Ele sabe que você vai suportar. E se ele permitiu chegar onde você chegou, alegre o seu coração. Mas, irmão, o senhor não sabe o que é que eu estou passando? É porque se está passando, é porque ele sabe que você tem condições de atravessar. Ele não nos dá prova além do que a gente possa suportar. Ele não coloca peso, carga sobre nós que a gente não possa caminhar e andar. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é suportável. E com muita folga e tranquilidade, porque ainda assim você tem o auxílio dele, o auxílio do Espírito Santo, que está conosco o tempo todo, nos dando esse respirar, este oxigênio para a gente atravessar dia após dia, noite após noite. Imagina como foi a primeira noite, o primeiro dia ali de Jonas no ventre do peixe, preso, sem ter para onde ir. Dentro ali, observando naquela escuridão densa, ouvindo os batimentos daquele grande animal, uma pressão nos seus ouvidos, uma agonia. Ele diz: a sensação é que eu desci às profundezas onde nascem os montes. Quem é que pode me tirar daqui? Quem é que pode tirar o homem do mais profundo abismo? Quem é que pode tirar o homem que está lá nas profundezas dos oceanos, dentro de um grande animal marinho? Mas baseado na resposta do próprio Deus a Moisés: quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez o grande peixe? Quem fez os mares, os oceanos? Quem fez a sua vida? Não foi ele? Então tudo está debaixo da sua vontade, do seu controle. E nas profundezas dos nossos problemas, das nossas angústias, a mão do Senhor chega lá. O salmista disse: se eu fizer no horizonte, nas extremidades do mar, a minha morada, ele diz: até ali a tua mão me susterá, tua mão vai me alcançar. Não há lugar no céu, na terra, no abismo, não há lugar nas mais densas trevas que eu não possa ser visto, percebido por este Deus que controla todas as coisas.
E se você está passando por esse processo, dentro da barriga deste grande peixe, nas profundezas dos mares, das tribulações, o Senhor está suprindo a tua necessidade nesta manhã, fazendo com que você respire. E Ele está dizendo: você vai chegar na praia. Você ainda verá o templo do Senhor, adorará no templo do Senhor, regozijará com os demais, agradecerá com os demais, oferecerá a tua oferta como gratidão ao Senhor pelo seu grande feito. E você vai dizer, como disse o povo de Israel quando foi tirado do cativeiro: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele está te dando oxigênio nesta manhã e dizendo para você: respire, porque eu estou contigo. Você não está só neste ventre deste peixe. Amém, amém e amém. Pai querido, graças te damos porque estás conosco a todo momento, em todo instante. Muito obrigado, Pai, pela tua presença, pela tua mão, porque o Senhor supre as nossas necessidades. E aquela alma que está neste momento precisando deste oxigênio do céu, supre, Senhor, esta necessidade, acalma este coração, traz o alento, traz o remédio, traz o bálsamo, o lenitivo que vem do céu. Pai querido, nós cremos em Ti, na Tua providência. Nós cremos que Tu és o médico, o advogado. Nós cremos que Tu pode estar entrando na mente desta pessoa agora, trazendo renovo, paz e alegria, arrancando toda dor, toda mágoa, toda depressão. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Colocamos diante do Teu altar todos os problemas impossíveis aos olhos humanos, mas para Ti não há nada impossível. Continua abençoando, Pai, esta obra, a Rede Brasil, ao Teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e dando força, graça, sabedoria, saúde. Continua abençoando a obra missionária, continua abençoando aos Teus filhos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.